Marcos 12. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Laborais em grande erro. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, ó Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes.
Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como? Pois é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, dizia ele: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo a respeito de Marcos 12, na qual nós acabamos de ouvir. Queridos, aqui o Senhor Jesus dá uma parábola a respeito de um homem. Ele diz que um senhor da vinha, um senhor, plantou uma vinha. Isso diz respeito a uma plantação de vinha, né? A respeito de uma plantação de vinha. E essa plantação tem alguns detalhes da formação de que ele construiu essa vinha. Diz que cercou-a de um velado, fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra. Querido, isso tem um significado espiritual, essa parábola. As parábolas do Senhor Jesus são ensino, que é o pão que desceu do céu para nossas vidas. A parábola tem um ensino espiritual para nossas vidas. Ela tem uma ordem de ensino que não é a nível do raciocínio e da literatura e do conhecimento do homem. É uma linguagem espiritual. E aqui essa parábola diz respeito ao seguinte: a formação dessa vinha tem um significado para nossas vidas. O que é essa vinha, querido? Essa vinha é a igreja. O Senhor da vinha é o nosso Deus. Ele é o homem que plantou essa vinha. Como eu tenho dito, como nós temos revelação daquilo que a palavra de Deus tem nos dado, que a palavra de Deus dá a comparação da vida do homem como uma planta. Ele, quando fala do homem, ele fala a respeito da vida de um vegetal. É assim que o homem carnal se posiciona. Por isso que a vida do homem é 70, 80 anos. O que passa disso é enfado e canseira. E alguns que, por sua robustez, alcançam 70 anos, é de enfado e canseira. Então, há um limite para a vida do homem, assim como a vida dos vegetais. Inclusive, há vegetais que têm a vida até mais longa do que a do homem. Tem vegetais que têm uma vida longuíssimas, mas o homem é de 70, 80 anos. E o que passa disso é enfado e canseira. E essa comparação diz respeito à vida. Então, a vinha que o Senhor da vinha plantou fala a respeito da igreja. A igreja na qual a palavra de Deus é pregada, na qual o Senhor separa alguns homens, algumas mulheres, para viver o rebanho na qual Ele escolheu. Ele chama em algumas alturas e algumas circunstâncias
o Senhor Jesus chama de ovelha, do aprisco da ovelha. Essa é a vinha que o Senhor Deus construiu. Fala a respeito da igreja. E há detalhes a respeito dessa vinha. Ele diz que ele cerca. A cerca, esse lavado que ele diz, esse valado que ele diz, fala a respeito de uma cerca. Essa cerca é um lugar de proteção. Deus tem um cuidado em estabelecer a igreja dele, nossas vidas, querido. Ele faz uma cerca, ele faz um muro de fogo ao nosso redor, protegendo as nossas vidas. Ele diz que quando ele constrói essa vinha, ele constrói essa cerca, protegendo, ele também constrói um lagar. O que é o lagar? O lagar, na linguagem literal da palavra, significa lugar onde se moe a uva, né? Onde se faz pisa sobre a uva, onde se tira o suco da uva. O lagar, então, é o lugar da unção, é o lugar da presença de Deus. Então, na igreja do Senhor Jesus, tem a proteção, tem a unção, que é a própria presença dele no meio da igreja. E ele diz que dá uma torre. O que é a torre? É a visão, é o entendimento, é a revelação da palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus diz que a porta do inferno não prevalece contra essa igreja. A igreja que tem a torre, que tem a visão, que tem o entendimento, a revelação da palavra de Deus. É isso que o Senhor Jesus está falando nessa parábola. Ele diz que o Senhor da vinha construiu essa igreja. E aí, essa igreja foi dada a alguns lavadores e partiu para fora da terra. Esses lavadores, querido, são os líderes da igreja, aqueles que têm o comando, que têm a autoridade sobre a igreja, sobre o rebanho. Esses são os lavadores. E diz a palavra que esses lavadores, eles não estavam dando fruto. Esses lavadores diz, chegado o tempo, mandou um servo aos lavadores para que recebesse dos lavadores o fruto dessa vinha. Qual é o testemunho? Fruto diz respeito ao nosso testemunho. Qual é a nossa posição? O que nós temos feito com o talento que Deus nos deu? O que nós temos feito com a obra que Deus deu a nós a cumprir sobre a nossa geração? Esse é o talento, é o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. O que nós estamos fazendo a respeito disso? Qual é o fruto que nós estamos dando a respeito daquilo que Deus construiu para nós, estabeleceu para nossas vidas? E ele mandou alguns para cobrar esse fruto. E diz a parábola que essas pessoas que foram cobrar esse fruto, foi apedrejado, alguns dele, outros foram feridos e outros foram embora vazio, e diz que aí mandou outro servo, esse outro servo foi apedrejado, né, ferido na cabeça, mandaram embora, tendo afrontado. Isso fala a respeito daqueles profetas que vieram falar com o povo de Deus, os profetas que vieram anunciar o conserto daquela igreja que não estava dando fruto. Deus mandou os profetas para lá para anunciar, mandou os profetas para estar determinando qual é o fruto que teria que dar. Mas eles não conseguiram entender isso, queridos. Esse povo, ao invés de receber esses profetas e demonstrar o fruto, pelo contrário, eles apedrejaram os profetas, eles feriram esses profetas. E aí então diz o texto que o Senhor da vinha falou, olha, vou mandar meu filho, porque todos aqueles que eu mandei, todos os meus servos que eu mandei, eles não receberam. Quem sabe, eles vendo o meu filho amado, eles vão poder dizer, ter um respeito pelo meu filho. E aí então, mandou o filho, isso diz respeito à própria presença do Deus vivo na forma de filho. Quando ele veio em carne, no Emanuel, no Deus conosco, né, do verbo que se fez carne, que o Senhor Jesus, que veio e habitou entre nós, que veio estabelecer o conserto dessa igreja, buscar o fruto dessa igreja, o Senhor Jesus. E aí então, diz a palavra, diz o texto, que eles pegaram, os lavadores disseram entre eles, este é o herdeiro, vamos, matemo-los e tomamos posse da herança. E aí então, o Senhor Deus dá explicação, o Senhor Jesus dá explicação, que quando aconteceu isso, o Senhor da vinha virá, e o que vai fazer com esses lavadores? E aí a própria resposta da religião, a própria resposta dos religiosos, que olharam e disse, virá e destruirá os lavadores e dará a vinha a outros.
Querido, o Senhor Jesus conclui e diz o seguinte: ainda não lesse nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram. Esta foi posta por cabeça de esquina. Isso se fez o Senhor. É coisa maravilhosa aos nossos olhos. Isso é coisa que diz respeito quando o Senhor Jesus exalta essa coisa maravilhosa aos olhos. Isso diz respeito à igreja dos gentios, porque os lavradores que receberam essa vinha foram os gentios, porque aquele povo da descendência de Abraão, que tinha promessa segundo a hereditariedade, segundo a herança, né? Através da herança de Abraão, daqueles que eram chamados povo escolhido de Deus, aqueles que eram que vinha pela descendência e pela aliança formada no prepúcio, através da circuncisão, de um sinal na carne deles, da ligação deles com Deus. Esse era o povo escolhido, era o povo na qual Moisés recebeu os 10 mandamentos e tirou eles do Egito. Essa nação multiplicou muito e se tornaram esses donos da vinha, aliás, se tornaram esses lavadores da vinha, que tinha a vinha de Deus, que tinha a igreja, era porta-voz da bênção de Deus, da palavra da salvação, da palavra de ligação com Deus, de louvor, de adoração a Deus. Era esse povo. Eles conhecem a palavra, eles conhecem Deus, eles sabem como adorar a Deus, eles sabem como louvar. Só que eles criaram dentro deles uma posição de não dar fruto, conforme Deus desejava. Eles começaram a oferecer o sacrifício deles. Eles estabeleceram, através da carne deles. E eles geraram muitas outras leis, né? Dos 10 mandamentos, eles formaram mais de 70 leis para chegar até Deus. Então eles colocaram jugo sobre os homens, dificultaram a vida dos homens para chegar diante de Deus. E com isso não tinha fruto, se perdeu o fruto da vontade de Deus, se perdeu o fruto da ligação com o Espírito Santo. É isso que aconteceu com esse povo, da qual o Senhor Jesus está anunciando a parábola. E o que aconteceu com eles? E realmente aconteceu aquilo que foi profetizado, aquilo que foi declarado pela própria boca desses religiosos, que diz que virá e destruirá os lavadores e dará vinha a outros. Só que isso, querido, tem um significado tremendo para a igreja dos gentios, porque esses outros é a igreja dos gentios. Somos nós, igreja dos gentios, nós que estamos fora dessa bênção de sermos chamados nação do Senhor, sermos chamados nação santa, nós que não tínhamos a circuncisão, nós que não tínhamos sinal no prepúcio, estabelecido por Moisés, na descendência hereditária desse povo judeu, desse povo de Israel. Queridos, nós estamos fora disso. E essa vinha e a igreja do Senhor foi dada aos gentios. E o que me encanta nessa palavra, que encanta naquilo que Deus estabeleceu para a vida dos gentios, que aos olhos de Deus é maravilhoso. Ele diz, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos, aos olhos de quem? De Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Querido, aos olhos de Deus, da Trindade de Deus, quando o Senhor Jesus usa aqui no plural, e essa coisa é maravilhosa aos nossos olhos, diz respeito a nós, querido, como foi do agrado de Deus e oferecer a vinha aos gentios, para que nós fôssemos o porta-voz da palavra de Deus na nossa geração, nós fôssemos o porta-voz da presença de Deus, através da unção do Espírito Santo, do lagar, do nosso meio, da presença da torre, que é a revelação da palavra de Deus em nosso coração. Isso diz respeito a nós, e aos olhos de Deus, querido, isso ele considerou maravilhoso. Como nós somos chamados, olha que bênção que Deus nos colocou. Ele nos coloca uma cerca, um muro de fogo, nos protegendo. Esse é o lugar da igreja, querido. Por isso que a porta do inferno não prevalece contra essa igreja. Por isso que o Senhor Jesus diz que e a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Não vai, querido. Por causa dessa posição, desse lugar que Deus nos colocou. Ele colocou essa vinha com um lavado, guardado. Nós somos protegidos, tem um muro de fogo nos cercando. Existe o lagar, que é a presença de Deus no nosso meio, que é a unção do Espírito Santo, a
torre que diz respeito à revelação, à visão de Deus, a respeito de todo o nosso caminho. Querido, como Deus nos amou, como Deus preparou essa igreja. A igreja que tem um significado tremendo da ordem, da ligação com Ele, da ordem da formação daqueles que vão ser arrebatados, que vai ter um momento maravilhoso. Não vai haver na história de toda a relação da igreja, dos homens com Deus, querido, não vai existir um momento mais glorioso do que esse, né? Na qual os homens vivos, da condição de não ter passado pela morte, tá? Assim como aconteceu com Elias, de entrar numa carruagem de fogo e subir ao céu, vai acontecer com essa igreja, queridos. Um vai estar na moeda, um vai ser retirado e outro não. Dois vão estar sobre a cama, um vai ser retirado e outro não. Essa palavra que o Senhor Jesus diz a respeito do arrebatamento. Então, vai haver o encontro do Senhor dos ares, né? Como diz a palavra. Querido, essa é a nossa confiança. É isso que o Senhor Jesus está falando, dessa vinha, qual que Ele preparou, que é a nossa igreja, a igreja dos gentios. Aí Ele diz, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isso diz respeito à presença dEle. Jesus, Ele é a pedra angular, Ele é a pedra que todo o edifício se chega diante de Deus. É o edifício que se estabelece diante de Deus. O homem sempre quis construir uma ligação com Deus através do próprio esforço pessoal, através da própria mão deles, querido. Desde Babel, desde a Torre de Babel. A Torre de Babel foi um edifício feito pelos homens para eles chegarem até o céu. Mas o Senhor Jesus diz que não tem outra maneira de chegar até o céu. Para você chegar a Deus, você tem que ir por Ele. O Senhor Jesus diz, para chegar até o Pai, tinha que chegar por Ele, né? Não tem outro caminho. Ele é o único caminho para se chegar até o Pai. Por isso que Ele é a pedra angular. E todo o edifício que se estabelece fora da presença de Jesus, de toda religião, de todas essas religiões que nós vemos na nossa geração, no mundo, que existem muitas religiões, muita maneira de cultuar Deus, né? Existem vários deuses, tem muitos deuses do mundo, né? E o Senhor Jesus diz que todas essas que rejeitarem vão ser anulados, todos eles vão quebrar, porque a pedra angular é o Senhor Jesus, é o único edifício que pode se chegar diante do Senhor Jesus, diante do nosso Deus. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo a respeito da igreja, daqueles que são escolhidos através dos gentios. Querido, há um poder nesse anúncio. Essa parábola do Senhor da vinha é poderosa para nós. Só que nós temos que dar um fruto. Nós não podemos ter a insensatez de achar que nós somos donos dessa vinha, que nós podemos comprar e vender e viver da benesses dessa condição da religião, né? Onde nós pagar as nossas contas, nossas despesas, nossos sonhos, estabelecendo a prosperidade da vida, né? Estabelecendo fortunas, bens materiais através dessa vinha, comercializando essas vinhas a nosso bel prazer, porque isso não é o fruto que Deus espera da igreja, não é esse fruto que Deus espera de nós. O fruto que Ele espera de nós é o testemunho que nós demos do Senhor Jesus através da presença do Espírito Santo em nossas vidas. É o fruto do Espírito Santo que o Senhor Jesus espera de nós, que o Senhor da vinha espera de nós. Então é isso que o Senhor Jesus está falando a respeito a respeito da pedra angular, através da pedra por cabeça de esquina que estabelece toda a construção da relação com Deus. Em seguida, o Senhor Jesus, quando Ele dá essa palavra, querido, que Ele anuncia para quem vai essa vinha, aí chegaram os religiosos para Ele, porque esses religiosos, embora eles tenham ouvido isso, o sentimento deles foi de revolta, porque eles perceberam que o Senhor Jesus não estava falando que eles seriam o dono dessa vinha, que eles iam perder esse lugar que eles tinham. Então, eles voltaram para o sentimento deles em prender o Senhor Jesus. Então, eles se estabeleceram, eles se reuniram, né? Eles se reuniram com os fariseus, os herodianos, os religiosos, e foram arrumar uma maneira legal de tentar prender o Senhor Jesus. E aí, então, eles foram confrontar o Senhor Jesus.
Aí vai haver um embate. Nós vamos ver aqui 3 posturas do mundo religioso, do mundo que quer dar chamada pegadinha para incriminar o Senhor Jesus, para trazer o Senhor Jesus no escândalo, para provocar a prisão do Senhor Jesus. Então eles elaboraram uma posição com relação a isso. Eles reuniram e falaram, vamos pegar o Senhor Jesus através de uma palavra. E eles foram diante do Senhor Jesus. Então nós vamos ver agora a discussão, o embate do Senhor Jesus com o mundo religioso, com aqueles que perderam a vinha. Eles não admitiram essa perda. Então eles vieram com a seguinte história. O primeiro grupo que reuniu eram os fariseus e os herodianos. Os herodianos eram aqueles que eram ligados através do partido político de Herodes. Era a igreja voltada para o Estado. Aqueles que tinham o Estado dentro da religião, né? Uma igreja dentro do Estado. Esses eram os herodianos. Então eles chegaram diante do Senhor Jesus com a seguinte proposta. E chegando de uma maneira sorrateira, né? De bajulação, né? De querer bajular. Chegou para o Senhor Jesus chamando ele de mestre, mestre. Sabemos que é homem de verdade. Postura de bajulação, de puxa-saco. E dizendo assim, e que ninguém se dá porque não olhas a aparência dos homens, antes com a verdade ensina-os o caminho de Deus. Aí vem com o veneno, né? Com a pergunta, com a pegadinha. E diz assim, é lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Olha só a pegadinha, porque ali estava o Estado representado pelos políticos, né, religiosos, que estavam ali representando o Estado, querendo pegar o Senhor Jesus. A resposta do Senhor Jesus, sabe qual foi, queridos? Diante dessa postura de bajulação, o Senhor Jesus chegou para eles e disse, conhecendo a hipocrisia deles, disse, por que me tentais? Já denunciando a postura dele. Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E aí nós vemos aquilo que nós conhecemos. É um embate anunciado no mundo. Toda a nossa geração, em qualquer lugar na face dessa terra, se conhece essa passagem, se fala a respeito dessa passagem. Porque o Senhor Jesus diz, é uma das palavras mais anunciadas no mundo, de todas as palavras que o Senhor Jesus anunciou. Essa é uma das mais anunciadas no mundo. Porque o Senhor Jesus virou para eles e falou, de quem é essa imagem e inscrição? E eles responderam, de César. E o Senhor Jesus respondendo, diz, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, então, surpresos, maravilhados com a postura inteligente, sábia do Senhor Jesus, anulando toda a hipocrisia deles, eles ficaram sem resposta. E o Senhor Jesus não se ateve mais com eles. Em seguida, querido, veio um outro grupo chamado de saduceus, que viram que eram opositores aos fariseus, porque os saduceus, eles eram um grupo religioso rico, eram aqueles religiosos que eram ricos. E o rico, queridos, eles têm uma posição de acreditar naquilo que ele vê. Porque eles estão acostumados a comprar as coisas, eles estão acostumados a comprar a felicidade, comprar a alegria, comprar o prazer pelo dinheiro que eles têm, né? Eles têm posse, então eles podem comprar um momento de alegria, um momento de prazer, fazendo viagem, comprando carros, comprando iates, fazendo viagem, uma mesa de banquete. Então eles compram, eles têm o poder de comprar a felicidade. Esse grupo de pessoas, de homens que são abastados na vida, eles têm uma condição que eles só acreditam naquilo que eles veem. O rico é assim. O rico não é dada a visão do mundo espiritual. Ele só, como ele tem essa capacidade de adquirir os bens e adquirir a alegria e a felicidade para eles, através do dinheiro que eles têm essa posição de só acreditam daquilo que eles veem. E aí essa postura de saduceus, porque eles não acreditavam no mundo religioso, eles não acreditavam no mundo espiritual, eles não acreditavam em anjo, eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam. Eles acreditavam que a vida era só em torno daquilo que eles podiam comprar e vender. A vida ficava restrita a isso. Então eles não acreditavam em ressurreição. Eles acreditavam que o céu e a terra, o céu e o inferno, é isso que nós estávamos vivendo aqui. É tudo isso que nós vivemos. O Deus era o prazer que eles tinham, na posição de sucesso que eles tinham, e o inferno era a miséria paga
pela desobediência, pela sua falta de atitude, de honradez, da honra própria, né, da auto-honra que eles buscavam. Quando a pessoa se desqualificava naquela visão moral que eles tinham, eles iam viver um inferno aqui na terra, entendeu? Essa visão que eles tinham, essa visão da postura do saduceu, do religioso saduceu. Esses religiosos, então, chegaram diante do Senhor Jesus e vieram com uma história absurda que não dá para acreditar, da possibilidade de uma ocorrência como essa. Então eles falaram o seguinte: olha, Moisés, eles interrogaram, Moisés escreveu, se morresse um irmão e deixasse a mulher, os irmãos daquele irmão teriam que casar com aquela mulher para suceder descendência a seu irmão. Essa é o estabelecimento daquilo que Moisés escreveu. E eles vieram com uma história de que 7 irmãos, ele diz, 7 irmãos tomou posição com relação àquela mulher, porque um ia morrendo, o outro assumiu o lugar dele para suceder descendência. E os 7 irmãos tiveram aquela mulher como mulher, casaram com aquela mulher, porque um morria, o outro pegava o lugar dele, aí não tinha descendência. Aí aquele que morreu, o irmão mais velho pegava, estava vivo, casaria novamente com ela. Então, desses 7 irmãos, todos eles esposaram dessa mulher. Aí eles vieram com uma história da seguinte maneira: o Senhor lá no céu, quer dizer, querendo ter um embate a respeito de ressurreição, colocando como a ressurreição uma coisa impossível, ele diz, olha, os 7 irmãos esposaram daquela mulher. Na ressurreição, qual desses essa mulher será mulher? Essa mulher vai ser esposa de qual desses 7 irmãos? Uma vez que os 7 possuíram ela como esposa. Aí o Senhor Jesus, com muita sabedoria, com muito amor, porque a resposta do Senhor Jesus com relação a esse embate, querido, não se diz respeito só a essa postura desses religiosos, mas diz respeito ao ensino que ele ia deixar para nós a respeito disso. O ensino da paciência, o ensino da sabedoria de Deus, o ensino de nós estarmos atentos ao espírito capcioso, né, que investe no mundo de engano, o espírito religioso de engano, que tenta abafar e contrapor a sabedoria de Deus através da igreja revelada pelo Espírito Santo. Então o Senhor Jesus ali nos deu esse ensino da paciência, do amor, e da qual nós temos que responder esses embates, né? Mais absurdo que seja, da suposição de homens voltados para a condição carnal. Aí então o Senhor Jesus diz o seguinte para eles, fala, olha, vocês erram. Olha só a resposta maravilhosa que o Senhor Jesus dá para eles. Fala, porventura, ele nem diz, né, vocês estão errados. Ele diz, porventura, vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus, será que vocês não estão errando por vocês não entenderem a Escritura e o poder de Deus? Querido, isso é muito importante para nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela é o que ela é. Nós não temos que fazer da palavra de Deus e dizer que modificar a palavra de Deus conforme o julgamento de homens. A palavra de Deus diz o que ela diz. Nós não temos que fazer interpretação baseado nas teorias do homem, na teoria, né, e dar denominações a respeito do estudo da palavra de Deus e qualificar a palavra como uma linha de pensamento humano. Não, querido. A palavra de Deus não é linha de pensamento humano, nem de raciocínio humano e nem de discussões a respeito de fábulas, né? Não temos que colocar isso no nível do raciocínio humano e da elaboração de ideias humanas. Nós temos que receber a palavra de Deus, ela como ela é, e entender que ela é a palavra de Deus. O que nós temos que fazer é buscar a revelação da palavra de Deus, porque como o Senhor Jesus diz, vós em razão de não saberdes das Escrituras, nem o poder de Deus. Porque a palavra de Deus, querido, ela não é simplesmente uma palavra escrita. Ela é poder de Deus, quando ela vem pela presença do Espírito Santo em nós, pelo coração, pela fé em nosso coração. Isso é o que estabelece o poder de Deus nas Escrituras.
Nós temos que ler a palavra como ela é, entendeu? E pedir a Deus para que o Espírito Santo revele em nós, porque essa é a torre, essa é a visão, é a revelação dessa palavra em nosso coração. E aí o Senhor Jesus chama a atenção deles, fala, olha, vocês não conhecem o poder de Deus, nem sabem o que está escrito nas Escrituras, porque quanto a ressuscitar dentre os mortos, quando ressuscitarão os mortos, ele diz, não serão dados a casamento e serão como os anjos no céu. Não há sexo na vida dos anjos, querido. Não há sexualidade na vida dos anjos. Não há, por isso que não vai haver questão de casamento lá. Não vai haver necessidade. Lá as pessoas vão ser a vida como a vida dos anjos. Nós temos aqui um entendimento importante para a nossa vida. Porque quando Deus estabeleceu o casamento, a vida conjugal na terra, ele diz que serão uma só carne. Uma só carne. Ele não diz que são um só espírito. Compreende? São uma só. E ambos serão uma só carne. Mas quando diz respeito à vida do homem espiritual, isso é separado, querido. Na questão da nossa vida espiritual, nós não somos dois, né? O casal não é um, cada um é por si próprio. Há uma particularidade, há um indivíduo de relação com Deus. A unidade é na carne, mas quando isso vai na dimensão espiritual, não tem unidade. Ali cada um é por si, cada um vai salvar por si. Por isso que o marido, Paulo vai falar lá em Coríntios com relação à salvação. Não sabe tu, mulher, que você vai salvar o teu marido. Então, é por isso que não deve submeter ao jugo desigual, né? Com relação a essa unidade, a questão do jugo desigual, que nós não podemos, nós vamos estender isso. Quando diz respeito a casamento a nível da carne, é uma só carne, mas dimensão do espírito, são dois espíritos, o homem e a mulher, o marido e a esposa, não são um, cada um tem a sua própria dimensão de individualidade, de particularidade no reino de Deus, na dimensão de Deus. É o que o Senhor Jesus está falando aqui para esses saduceus. Fala, olha, lá cada um vai ser como anjo, não vai ser dado ao casamento. A vida não há sexualidade nisso. Lá não tem sexo. A vida do espírito, do homem espiritual e da mulher espiritual, não há sexo, não há diferença de sexo. E isso é muito importante para a igreja do Senhor Jesus, inclusive para entender o papel da mulher, né? O papel da mulher na dimensão do reino de Deus, na dimensão do homem espiritual e da mulher espiritual, não há diferença. Não existe um maior do que o outro. Ambos, a palavra de Deus lá em 1 Pedro, diz que ambos são chamados de reis e sacerdotes. Quer dizer, todos eles têm a autoridade no Espírito Santo e no nome do Senhor Jesus. Essa dimensão espiritual na qual o Senhor Jesus dá aqui para o nosso entendimento. Nós somos seres espirituais, por isso nós temos que aprender como ser homem e mulher espiritual. Nós deixamos essa condição da carne, essa proposta da vida do reino do céu, da vida do reino de Deus em nosso coração, de nós anularmos a nós mesmos, significa de nós deixarmos a vida da carne. Ela não vai dominar mais sobre nossas vidas. Quem vai ter agora o domínio sobre a nossa vida, a minha vida e a sua vida é o Espírito Santo. E quando existe essa dimensão de ordem espiritual, não há um maior que o outro. Não há essa diferença. No mundo espiritual, ambos são servos. Ambos, um tem que servir ao outro. Um tem que servir, porque aquele que é maior, que se faça o menor. Que o Senhor Jesus veio para se serve, assim como nós, que somos chamados para seguir a Ele, somos servos. Então, o entendimento importante da relação de um casamento, da relação da unidade de um homem e uma mulher. E o Senhor Jesus depois fala a respeito de ressurreição. Primeiro ele falou a respeito de ordem, do relação do homem e a mulher, do marido e a esposa. No mundo espiritual não existe, são dados como anjos. E depois ele fala a respeito de ressurreição aos saduceus. Ele diz, vocês falaram de Moisés, então vocês não têm lido em Moisés que Deus falou da sarça, dizendo, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de morto, mas sim Deus de vivos. Por isso, vós errais muito.
Então o Senhor mostrando para eles que não acreditavam em ressurreição, que eles estavam errados. E deu um ensino, querido, de uma maneira sábia, amorosa, orientando aqueles religiosos para que eles entendam a palavra de Deus. Porque sem o entendimento da palavra de Deus, querido, você não vai cumprir aquilo que é de ter intimidade com Ele, de você fazer a vontade dEle. Para nós fazermos a vontade de Deus e vivermos a intimidade com Ele, nós temos que conhecer essa palavra, nós temos que entender essa palavra. E isso se faz pelo Espírito Santo em nosso coração. E aí então o Senhor Jesus tem um terceiro embate. Ele encontra um outro grupo de religioso, ele encontra um escriba, que veio falar com o Senhor Jesus a respeito, vendo que o Senhor Jesus tinha respondido bem para os saduceus, e veio falar com o Senhor Jesus, perguntou para o Senhor Jesus: Senhor, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Esse aqui veio na condição de professor. Ele nem chamou o Senhor Jesus de mestre. Ele era um escriba, ele era o professor, ele era um mestre da igreja. Esse não veio, nem qualificou o Senhor Jesus como mestre, né? Porque todos os outros grupos religiosos chegaram no Senhor Jesus chamando ele de mestre, né? Os herodianos, os fariseus, chegou ele chamando ele de mestre e veio bajular o Senhor Jesus. O outro grupo veio mestre e falando: Moisés disse isso, compreende? Esse aqui nem considerou o Senhor Jesus de mestre. Ele já veio com a postura de mestre, né? Já dando, né, querendo saber do Senhor Jesus se ele tinha mesmo conhecimento da palavra de Deus. E esse chegou para o Senhor Jesus e falou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? O Senhor Jesus, cheio de amor, de misericórdia, olhando aquela posição, mas ele não entrou nesse jogo. Ele não entra porque o nosso Deus é amor. Ele não entra nessa questão de sentimento, da vaidade do homem. Ele não entra, ele não tem essa... Ele é do céu, querido. Ele não tem, o Espírito Santo não tem. Ele é desprovido dessa situação. Ele é luz do mundo. Ele não tem esse sentimento de vaidade, de orgulho. Não, ele tem um sentimento de amor, de compaixão, de misericórdia, de bondade. É esse sentimento que veio do céu para nossas vidas. E aí então o Senhor Jesus, né, olhando para aquela postura do homem, disse: ó, o primeiro de todos os mandamentos é o que é dito na palavra. O Senhor Jesus, ele cumpria a palavra. Então ele diz aquilo que estava escrito a respeito da palavra. Então o primeiro mandamento, ele falou aquilo que estava escrito na palavra. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, e semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro maior do que esses. Querido, aí aquele homem professor, né, na dimensão como escriba, chegou diante do Senhor Jesus e viu aquela resposta, mas o Senhor Jesus deu uma resposta não da boca, ele dá a resposta do coração, ele dá a resposta da experiência, da convivência, daquilo que ele faz. Então, quando esse religioso ouviu aquilo, aí ele reconheceu e viu que o Senhor Jesus era mestre, não por repetir a palavra, não por anunciar uma palavra da boca para fora, mas ele era mestre porque ele anunciava uma coisa que ele sabia de uma maneira vivida, experiente, porque o Senhor Jesus vivia esse mandamento. Ele vivia isso, nós vimos todo o testemunho de vida que ele deu estava estabelecido nesses dois mandamentos, de amar Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a sua força, e teu semelhante como a ti. Por isso que ele tinha misericórdia, por isso que todos chegavam a ele e se arrojavam para chegar diante dele, para tocar nas vestes dele, porque era o amor. O Senhor Jesus tinha compaixão pela multidão, via a fome, via a doença, a enfermidade, a lepra, o espírito imundo, e o Senhor Jesus sempre derramando na cura, estabelecendo no amor a todas as pessoas. Ele era isso, era o exemplo desses mandamentos. Ele era a própria experiência, a postura, o testemunho desse mandamento. E aí então aquele religioso reconheceu isso dele e virou e falou: muito bem, mestre, porque ele viu toda a expressão,
tudo aquilo que o escriba tinha de conhecimento através da letra, ele viu na vida do Senhor Jesus a resposta desse mandamento. A vida do Senhor Jesus representava esses mandamentos. E aí então o escriba disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é mais de todos os holocaustos e sacrifícios. Ele viu, esse homem viu, ele viu a próprio testemunho do Senhor Jesus, isso que diz respeito ao mandamento. É isso que nós temos que entender, querido. É isso que nós temos que entender, que o Senhor Jesus representa isso. Ele representa todos os mandamentos. Ele representa, querido. Por isso que ele cumpriu todo o mandamento. Por isso que lá na cruz ele falou: Pai, está tudo consumado. Ele pagou o preço. Ele fez na cruz aquilo que eu e você não podíamos fazer. Nós não tínhamos como chegar até Deus. Nós não tínhamos como cumprir esses mandamentos. Nós não tínhamos, querido. É só pelo Espírito Santo, só pela presença desse Deus poderoso em nosso coração é que nós possamos cumprir essa palavra, possamos cumprir esses mandamentos. Só através disso, querido. Não tem outra maneira. Não existe grupo religioso, não existe as leis de doutrinas de igrejas, né, estabelecidas por congregações de homens que colocam cargos pesados sobre a multidão, sobre o povo, para se chegar até Deus. E o que nós vemos, querido, é tudo mau testemunho, porque não é isso. O verdadeiro testemunho é esse que o Senhor Jesus está anunciando pelo próprio testemunho da vida dele, do amor a Deus em todas as dimensões, no entendimento da razão, na alma que diz as emoções, e da força, do estímulo, da postura, do empenho de você demonstrar o testemunho de Jesus. Tem que ser em todas as dimensões, no raciocínio, na alma e no teu corpo, né? De você se estimular para ir na igreja, para você sair da inércia, sair da frente do banco, do sofá, da frente da televisão e poder ir para a igreja, louvar a Deus. É esse amor a Deus, você se desempenhar pela força. Por isso que ele diz: de toda a força, de todas as forças, né? É você de todas as forças. Isso diz respeito ao nosso empenho de ordem física, de você sair da inércia, sair da preguiça, ir para a casa de Deus, louvar, buscar a presença dele, ouvir a palavra, buscar o ensino, buscar o estudo. É isso, de você se esforçar, de você se sentar e ouvir a palavra anunciada, de ouvir o ensino anunciado. É esse esforço, querido, é essa força que ele diz de nós amarmos a Deus. Na dimensão do nosso raciocínio, quando você coloca a palavra de Deus e ama essa palavra e busca essa palavra e come essa palavra, que é a própria presença de Deus no teu coração, quando você coloca a tua alma, quando você derrama em lágrima, quando você louva ele de coração, quando você adora, que você se arrepia, que você sente a presença, isso diz respeito à alma, de toda a sua alma, esse amor que você faz. Você fala, o amor de Deus Deus não está presente só na hora que você arrepia, não. Porque na hora que você arrepia, essa é uma das particularidades de amar a Deus. Não, Deus está com você na hora que você raciocina, na hora que você está no raciocínio normal, relacionando com as pessoas. Deus, você tem que amar Deus nessa dimensão. Na hora que você está no seu trabalho, relacionando, viajando, no banco, na fila do banco, ou na fila da mercearia, lá do supermercado. Esse é o culto racional, com Deus no seu raciocínio, no seu pensamento, é você amar nessa dimensão. E quando você ama, e o seu semelhante, ele diz semelhantemente, quando você, semelhantemente, você amará o teu próximo como a ti mesmo. Isso diz respeito, querido, que aquilo que você gostaria que o seu próximo fizesse para você, você faz por ele. Amar o próximo como a ti mesmo é essa dimensão de entendimento. Você vai fazer para o teu próximo aquilo que você recebia, que ele gostaria de receber dele. Então, se você quer receber honra do teu próximo, honra ele, dá o melhor lugar para ele,
referencia o teu próximo, dá uma atenção a ele, ora por ele, porque você gostaria que ele fizesse isso. Se você dá seu amor, dá uma palavra de bênção, uma palavra de fortalecimento, que você quer receber isso dele, é isso, querido. É esse o amor, é o entendimento dessa dimensão que o Senhor Jesus deu. E o Senhor Jesus cumpriu tudo isso. Ele cumpriu por mim e por você, ele demonstrou isso para o escriba. E aí o Senhor Jesus, quando percebeu que o homem aquele escriba, havia entendido o testemunho dele, que ele reconheceu isso na própria experiência de vida na qual o Senhor Jesus demonstrou, que é aquilo que nós vemos, Senhor Jesus. Porque aqui, quando o Senhor Jesus virou para ele e falou, olha, você não está longe do reino de Deus. E já, quando ele falou isso para aquele homem, porque aquele homem conseguiu enxergar aquilo que nós enxergamos no Senhor Jesus. Quando nós vimos que a única fonte de salvação para nossas vidas é o Senhor Jesus. Ele realmente, ele cumpriu esses mandamentos. E esse escriba entendeu isso. Ele viu o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus olhou para ele e falou, olha, você não está longe do reino de Deus. Porque ele tinha visto Jesus como ele é. Ele viu quem é o Senhor Jesus. Esse escriba entendeu isso. Em seguida, queridos, a palavra em Marcos diz que depois de acontecer isso, ninguém mais ousou falar contra o Senhor Jesus. Ninguém mais quis interrogar o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus quis dar um ensino para eles. E falou, olha, vocês, né? Falou para os religiosos, que a religião daquela época colocava Davi como um profeta, um dos profetas principais. O Davi era a esperança deles, era que o filho de Davi viesse trazer a restauração do reino de Davi, do reinado temporal, do reinado de ordem física, de ordem de Estado, né, política para o homem. Eles esperavam no filho de Davi nesse reinado. E aí o Senhor Jesus virou para aqueles religiosos e falou o seguinte, olha, vocês escribas, o que vocês dizem que é o Cristo? Filho de quem é? Aí eles disseram, filho de Davi. O Senhor Jesus perguntou, de quem é filho o Cristo? E aí eles disseram, filho de Davi. E aí o Senhor Jesus falou, mas como Cristo pode ser filho de Davi se Davi, pelo Espírito Santo, disse, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Querido, essa mensagem é tremenda, porque quando o Senhor Jesus falou isso para aqueles religiosos, o Senhor Jesus estava falando a nosso respeito. O Senhor Jesus estava falando a respeito da igreja dos gentios, como Ele nos ama. Deus reservou o melhor de todas as gerações, querido, de todas as ligações de homem com Deus, da ligação do homem com Deus sobre a terra. Deus reservou a nós, gentios, esse lugar. Porque quando o Senhor Jesus falou isso para aqueles religiosos, o Senhor Jesus estava falando a nosso respeito. Eles não entenderam, mas nós temos. Por isso que o Senhor Jesus diz, é maravilhoso aos nossos olhos. Por quê, querido? O Senhor Jesus simplesmente diz, falou, vocês que estão esperando pelo filho de Davi para governar, só que Davi olhou e falou, disse do meu Senhor, disse o meu Senhor ao meu Senhor. Quer dizer, disse, o Senhor, o pai falou para o filho, venha, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos debaixo dos seus pés. E quem é o pé do Senhor Jesus? Quem é o pé que Deus está falando para Jesus? Olha, quem é o inimigo? Nós somos o corpo de Cristo, querido. Somos nós, o corpo do Senhor Jesus da face da terra. O escabelo dos pés do Senhor Jesus somos nós. O inimigo dele que vai ser posto, os pés do Senhor Jesus, somos nós. E o escabelo dos pés que vai ser colocado é debaixo dos pés da igreja do Senhor Jesus. O inimigo do Senhor Jesus vai ser colocado debaixo dos pés da igreja, que somos nós. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Somos nós. O Senhor Jesus estava falando a respeito daqueles que receberiam o lugar
assim como ele começou esse capítulo, o capítulo 12, falando da vinha, ele termina o capítulo 12 falando a respeito da igreja, de quem são, da igreja dos gentios, quem são aqueles que vai estar representando a presença de Deus na face da terra. Somos nós. É uma palavra poderosa. Nós temos que entrar nessa dimensão de fé para entender a deliberação do céu sobre as nossas vidas. Há um poder sobrenatural sobre as nossas vidas, queridos. Há uma escolha sobrenatural. Há um poder nisso. Nós temos que nos posicionar em fé para entender isso que está sendo estabelecido sobre nossas vidas. Como nós nos posicionarmos com isso? Como nós sermos? Mas isso não é para nossa soberba, é para nós entendermos nosso lugar e sermos servos, e amar o nosso próximo, e amar Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. E o nosso próximo como a nós mesmos. É essa a prática que nós temos que exercer. Mas o nosso lugar, querido, é de autoridade. Assim como o Senhor foi anunciado, que ele estaria... Deus chamou, disse o meu Senhor ao meu Senhor. Quer dizer, tratando Jesus de Senhor como o Pai de Senhor. Davi identificou Deus Pai, identificou Deus Filho, identificou os dois e tratando os dois de Senhor. E Davi então disse, ó, o Senhor Pai falou para o Senhor Filho, venha, assenta-te à minha direita, que eu colocarei os teus inimigos debaixo do escabelo dos teus pés. Queridos, é o nosso lugar. Nós estamos com o Senhor Jesus sentado à direita de Deus Pai. Nós temos toda a autoridade no céu e na terra, no nome do Senhor Jesus. Ele é a nossa autoridade, porque nós representamos Ele na face da terra. Por isso que nós temos nosso testemunho, tem que ser conforme o que está escrito. Não conforme a doutrina dos homens, a religião dos homens, não. Conforme Deus escreveu a nosso respeito. Porque esse é o nosso lugar, querido. É esse lugar que nós temos em Cristo. E aí então o Senhor Jesus chama a atenção dos escribas por causa disso. Quando ele fala, ele anuncia a vida, a igreja dos gentios, ele chama a atenção dos espíritos, dos escribas. Ele fala dos religiosos, ele chama a atenção, dizendo, ó, guardai-vos, e dá uma advertência para nós. Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com os vestes compridas, quer dizer, veste sacerdotal, uma postura exterior, de dar saudação nas praças, de ser bajulado pelos homens. Ele diz que gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, gostam de estar em destaque diante da congregação, gostam de estar na nina eminência, como cabeça da igreja, são os mais poderosos, e que gostam dos primeiros assentos nas ceias, que gostam de ser bajulados pelos homens. Devoram as casas das viúvas, e com suspeita de grandes orações. Querido, o Senhor Jesus dá uma chamada, uma advertência para esses homens. O Senhor Jesus chama esses homens, queridos, numa postura para nós não seguirmos esse exemplo onde nós podemos incorrer o erro da soberba, o erro do orgulho, o erro de seguir o caminho onde nós perdemos toda a comunhão com o Espírito Santo. Ele nos chama, quando ele fala a respeito de nós, não com relação a oração de longas orações, com pretexto de longas orações, diz respeito a nós investido de uma postura religiosa. Nós temos momentos de consagração usando o meio de ligação com Deus, de uma postura espiritual, de longas orações, como ele diz. Então, é uma postura externa, de posição, de orgulho, de soberba, e usando a postura espiritual, E o Senhor Jesus diz que esses receberão grave condenação, que tem uma postura religiosa, tem uma postura espiritual, mas na realidade é religioso, é sepulcro caiado, tem um exterior de sacerdote, de ter ligação com Deus, mas o interior não é isso. O interior é de coração mau. E o Senhor Jesus diz para nós termos cuidado, para nós não envenedarmos esse erro, porque o lugar que nós temos, querido, o lugar que nós temos é poderoso no céu. Deus nos destinou um lugar de vitória, E o Senhor Jesus, falando a respeito disso, falando a respeito desse lugar, ele contou a história da viúva. Ele disse que ele estava sentado,
Ele estava sentado de frente da arca do tesouro, onde as pessoas depositavam o gasofilácio, né? E viu uma multidão então fazer sua oferta. E de repente apareceu uma viúva, e nessa viúva deixou 2 pequenas moedas, né? Que valiam meio centavo, valor muito pequeno ali, aquelas 2 moedinhas. E o Senhor Jesus chamou os apóstolos e disse: olha, em verdade eu vos digo que essa pobre viúva deu mais que todos que deitaram sobre esse gasofilácio, sobre essa arca do tesouro, porque ela ali depositou o sustento dela, enquanto que os outros depositou aquilo que sobrava, aquilo que sobejava. No entanto, ela, da sua pobreza, ela depositou tudo que tinha, todo o seu sustento ali. Querido, isso fala a respeito daquilo que o Senhor Jesus veio dizer a respeito da igreja dele, daqueles que são chamados para viver o reino dos céus, daquele que tem o compromisso de fazer parte da igreja que vai colocar o inimigo do Senhor Jesus sobre os cabelos dos seus pés, porque é essa igreja, querido, que o mamon está debaixo dos pés. Aquele que não adora o dinheiro e não está na presença de Deus, vai na igreja buscar Deus para buscar as bênçãos financeiras, os bem bons, a postura para de ordem da carne, da prosperidade financeira. Não vai para a presença de Deus para buscar isso. Vai para a presença de Deus para dar o que tem, para dar tudo o que tem. A postura dessa viúva, ela deu tudo que ela tinha, porque ela confiava no Jeová Jireh. Ela confiava no Deus da provisão, no Deus que cuida dela. Ela era uma viúva, a dependência dela era total de Deus. Ela não tinha ninguém que pudesse sustentar ela. Ela não tinha ninguém que pudesse sustentar. A dependência dela era total de Deus. E é assim que tem que ser com a nossa vida, querido. Nós temos que estar nessa dimensão de dependência total de Deus. Nós não temos que nos apegar a nenhuma condição material, né? De conta bancária, de sustento, de onde nós vamos estar nossa segurança baseada no que você tem depositado na sua conta bancária. Não, querido. Nossa segurança se chama de Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa provisão. Ele é o nosso socorro. Ele é quem dá o nosso sustento a cada manhã em nossas vidas. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5, 10 minutos. Todo o nosso futuro depende dele. É essa postura que o Senhor Jesus está ensinando daqueles que vão herdar o reino do céu. Da confiança, da entrega total naquele que nos conduz para a vida eterna, que é o Senhor Jesus em nossas vidas. Querido, nós queremos continuar estudando essa palavra maravilhosa de poder de salvação para nossas vidas. Por isso que eu quero fazer um convite a vocês, de nós fazermos o estudo. Amanhã nós vamos estar estudando o capítulo 13 de Marcos, se assim Deus nos permitir.